iremos com essa diminuição de consumos diminuir também e cumprir as nossas metas a nível das emissões. Portugal é um país cumpridor no que diz respeito ao ambiente? Depende das áreas, em muita coisa sim, e tem vindo a melhorar muito, mas ainda há muito trabalho a fazer. Nomeadamente em que áreas? Em que áreas é que nós somos bons cumpridores? Olha, por exemplo, nesta questão das emissões estamos abaixo daquilo que teríamos como coisa, portanto aí somos bons cumpridores. Na questão da biodiversidade, por exemplo, que também tem um impacto, embora indireto nisto, já não somos tão bons em algumas áreas e, portanto, nomeadamente na questão da conservação de espécies e de habitats e requalificação de espaços ambientalmente degradados, portanto ainda temos um trabalho muito grande a fazer. A questão, por exemplo, da barragem e do património do Douro, por exemplo, pensando aqui em questões locais, em que claramente aí estamos a subverter um património natural basicamente a uma vantagem nem sequer económica portanto estamos a pôr em questão, e aí não somos, eu, na minha opinião, obviamente isto é uma opinião pessoal, não somos bons cumpridores porque claramente o potencial turístico e de promoção da natureza daquela região maravilhosa vai ser provavelmente muito deteriorado ou se não mesmo eliminado para construirmos uma barragem cujo rendimento não é muito discutível, mesmo tecnicamente, e portanto o rendimento económico, estou a falar, porque é importante as pessoas terem noção de que não se consegue nada se não houver um valor económico associado e, portanto, e é cada vez mais importante a questão dos serviços de ecossistemas e a questão do turismo, tem valor económico, portanto, para aquela região, por exemplo, isto para dar um exemplo à telespectadora de como aí tem claramente Portugal não é bem comportado, mas deveríamos optar, na minha opinião, por não construir a barragem. Claramente. Da barragem do Tua. Claramente. A desertificação dos solos é também outro dos problemas que Portugal enfrenta, mas nós temos consciência dos problemas do país, mas são feitas coisas para os tentar minimizar? São feitas coisas, obviamente que sim. Agora, se me pergunta se são feitas coisas suficientes, não são. Claramente deveria haver, essencialmente porque há muita coisa a fazer que podem trazer mais valias económicas. Ou seja, eu não estou aqui a defender uma posição ambientalista por si só, eu estou a dizer... que as duas componentes podem estar juntas. Mutuamente conjugadas e com vantagens mútuas simultâneas. Ou seja, aliás, eu defendo muito isso, o ambiente tem que ser visto como uma oportunidade e não como um custo. Esse mito de que o ambiente é só um custo... Mas há muito esse mito. Ainda há muito esse mito. Muitas vezes impede o desenvolvimento. Mas não é verdade. Isso é um mito completamente que já está ultrapassado e quem é da área sabe isso perfeitamente. Portanto, o ambiente pode-se ganhar dinheiro com o ambiente e pode-se ter desenvolvimento económico e, portanto, ter as empresas a produzir mais poupando o ambiente. Portanto, isso é um mito que já não existe. O Rui é um dos fundadores da EcoInside. Para quem não conhece, o que é EcoInside, o que é que faz, qual é a sua missão? Pronto, exatamente. A EcoInside tenta mostrar às pessoas que o ambiente é uma oportunidade e, portanto, a EcoInside trabalha em duas áreas. Uma delas é a ecoeficiência. O que é a ecoeficiência? Nada mais do que poupança de recursos em simultâneo com a poupança do ambiente. E o que é a ecoeficiência faz? A ecoeficiência chega a qualquer entidade, empresa, instituição e apresenta soluções para que haja redução de consumos em várias áreas, nomeadamente a questão da água, a questão da energia, qualquer tipo de energia, a questão das emissões, lá está, mais uma vez, as alterações climáticas e a questão dos resíduos. Portanto, atuamos em todas estas áreas, propondo soluções em que as pessoas retêm com números concretos, com indicadores de ecoeficiência, como são números matemáticos, portanto, as pessoas ficam e com os retornos respectivos. Portanto, as pessoas sabem, imagine, se optarem por uma determinada... e são soluções personalizadas a cada cliente. As pessoas sabem que se adotarem um determinado comportamento, daqui a X tempo, fazem um investimento inicial, daqui a X tempo têm esse retorno e começam a ganhar dinheiro. Claramente, tão simples quanto isso. A outra parte da empresa é a biodiversidade e aí promovemos, entre outras coisas, por exemplo, questões como o birdwatching, a observação de aves, ou questões como o turismo de natureza, que é uma mais-valia também, não só para nós, mas depois para as áreas onde intervimos, porque a ideia, a abordagem que nós fazemos é sempre atrair visitantes, atrair novos visitantes àquela zona, novos turistas, que depois... Em qualquer sítio do país. Portanto, nós temos desde a Ria de Aveiro, a parte norte, portanto, fazemos projetos, requalificamos locais, construímos projetos de raiz, onde com conteúdos científicos e divulgação da natureza, percursos, onde as pessoas podem se deslocar, desfrutar daquela região e depois acabam por almoçar, portanto, cria-se microeconomias locais, dinâmicas locais, que geram emprego e que geram fluxo económico. Portanto, que é isto que está sempre por trás dos outros projetos que nós desenvolvemos. E, portanto, daí nós vermos a nossa empresa ver o ambiente como uma oportunidade, quer numa área, quer na outra. E não é de estranhar que a EcoInside já tenha ganho um prémio pela ENGE e outros
se calhar também mais, com estas ideias. Vocês surgem em 2006, estavam a adivinhar o que é que ia acontecer a Portugal, porque vocês neste momento têm uma oportunidade muito grande com as empresas portuguesas. É sim, nós acabamos a faculdade na altura e sabíamos que queríamos trabalhar no ambiente. E então começamos à procura do que é que poderíamos fazer para melhorar o nosso país e ganhar dinheiro com isso. Pronto, como é óbvio, qualquer empresa tem um objetivo de ganhar dinheiro e, pronto, e surgiu-nos o conceito da ecoeficiência e da parte da biodiversidade e dissemos, por que não? Este conceito é ideal, porque compatibiliza a parte económica, porque nós achávamos, não queríamos ser vistos como, aliás, uma empresa não pode ser vista como uma associação ambientalista, não é? Nem deve, cada uma tem o seu papel, e, portanto, nós não queríamos, não era esse o âmbito, embora cheguemos lá de uma forma indireta, não é? E, portanto, a nossa ideia era conservar e ganhar dinheiro com essa conservação, e, portanto, surgiu essas duas áreas como áreas-chave em Portugal, pelo potencial em Portugal e no mundo, porque ainda há muito a fazer, não só em Portugal, e portanto foram óbvias para nós esse conceito. Depois trabalhamos toda a metodologia por trás, temos uma metodologia própria nossa, até porque somos spin-off da Universidade do Porto, portanto estamos muito ligados umbilicalmente à Universidade. Tivemos na altura o apoio da criação do atual reitor e do professor Daniel Beiça, também, o reputado economista, que foi quem nos deu aquele repto final a dizer porque é que ainda não abriram empresas, estão à espera de quê? E pronto, e nós saímos obviamente de uma reunião com ele e fomos abrir a empresa e, portanto, hoje estamos felizmente em crescimento e estamos com muitos projetos em carteira e portanto espero que podemos contribuir para acabar com a ideia de que o ambiente é um custo e, portanto, com esse mito que realmente não é verdade. Para termos uma ideia, disse que cada empresa é uma empresa, portanto, cada caso é um caso e as soluções de eficiência energética são personalizadas. Mas para termos uma ideia, uma empresa pode chegar a poupar até quanto? Posso lhe dar um valor médio de 20%, por exemplo. Portanto, pode variar desde 5% até, isto tem a ver com as dimensões, até 50%, por exemplo. Isto tem a ver com o tipo de empresa, com as dimensões que tem a empresa ou o que for. Com o desperdício que tem, exatamente. E, portanto, temos casos onde chegamos aos 50% de poupanças. O que é, obviamente, nós também trabalhamos em projeto, ou seja, quando imagina uma nova instalação, e aí é mais fácil porque já se podem instalar de raiz as soluções mais eficientes e aí conseguem-se resultados melhores, mas mesmo em empresas em pleno funcionamento conseguimos poupanças muito significativas, 20-25%. Muitas delas, posso lhe dizer, por exemplo, 8% muitas vezes conseguem só com mudanças comportamentais. E, portanto, imagino numa instituição com grandes dimensões, obviamente, quanto maior a instituição, mais significativos são as poupanças e, portanto, nessas instituições podem chegar a muitos milhares e milhões de euros de poupanças e, portanto, isso obviamente que é um potencial imenso que nós ainda temos em Portugal. Tem um acréscimo de trabalho por causa do momento que estamos a viver? Pode-se dizer que sim, na parte da ecoeficiência da redução de consumos, pode-se dizer que sim, que para nós está a ser uma oportunidade, sem dúvida. Rui, fazem também em casas privadas ou é uma coisa que ainda não está nos vossos horizontes? Está nos horizontes, mas ainda não é uma realidade. Portanto, neste momento estamos a trabalhar muito a parte institucional e empresarial, mas temos algumas ideias para trabalhar também a parte de mais eficiência energética doméstica. Sim, nós estamos a trabalhar muito com condomínios neste momento já, mas não a casa de cada um, mas condomínios no conjunto. Porquê? Porque muitas soluções têm retornos elevados e se forem divididas por todos, lá está este espírito de partilha e temos resultados mais satisfatórios e, portanto, também por aí mais rápidos e, portanto, estamos a trabalhar muito com os condomínios também. Vamos colocar o vosso sítio da internet agora no ar, o sítio da EcoInside, para que os nossos telespectadores saibam onde podem aceder. Então, se tiverem curiosidade em conhecer mais da EcoInside, é o www.ecoinside.pt. É um site, neste momento, que está em reestruturação. Nós estamos com o site no ar. Rui, fala um bocadinho sobre este sítio. Sim, pronto, basicamente nós sentimos... O site que tínhamos anteriormente era um site que veio desde o início da empresa e, portanto, nós éramos uma spin-off e, portanto, ainda era um site. E, neste momento, temos muito mais produtos e muito mais para oferecer. Temos uma área de IDT muito grande, muito forte, com projetos de inovação e desenvolvimento. E, portanto, sentimos a necessidade, até porque o site hoje é a imagem da empresa e da dinâmica, de criar um site mais dinâmico e, portanto, dar-lhe mais valências. Vamos ter inclusivamente um consultório online para as pessoas poderem contactar connosco e colocar questões e, portanto, podemos resolver. Vamos ter uma área reservada para os clientes para trocarmos a informação de uma forma mais diligente. Portanto, todo o site será este sim, agora, com todas as tecnologias ao dispor e ligação às redes sociais, portanto, toda uma dinâmica para podermos chegar ainda mais longe e, portanto, até porque a empresa, nós já estamos com alguns projetos de internacionalização e, portanto, o site vai ser também em inglês e em espanhol. E, portanto, também estamos a trabalhar nisso, que é fundamental nos dias de hoje e, portanto, isto
estamos neste momento nesta fase de ultimar. Ele será, a partir até o final do ano, a parte portuguesa será totalmente lançada e depois trabalharemos na parte inglesa e na parte espanhola. Para quando é que vamos ter? Para 2012, inícios de 2012, estas versões, sim. Totalmente operacionais. Operacionais, exatamente. Na parte da biodiversidade, falou-me numa coisa que me deixou muito curiosa, que é a criação de autênticas microeconomias. Sim. Primeiro, em que áreas? É mais aqui na região norte ou tem projetos já? Temos projetos, por exemplo, na região da Ria de Aveiro, na região centro. Temos aí muitos projetos, temos um projeto de referência que criamos, que é o projeto BioRia, que criamos para a Câmara Municipal de Estarreja. É um projeto que já foi premiado, é um projeto reconhecido, foi financiado pelo CREN inicialmente. O que é que nós fizemos? Nada mais do que mostrar aquilo que já estava lá, escondido. Ou seja, o que é que eu quero dizer? O património natural estava lá, portanto a Ria de Aveiro é uma zona riquíssima, é uma zona úmida importante e riquíssima a nível de fauna, de flora, de paisagens, e o que nós fizemos foi promover, através da criação de um plano de percursos, com atividades, portanto envolvemos a população, envolvemos as escolas, portanto trabalhamos em muitas áreas, a questão da divulgação, fizemos um documentário em vídeo sobre a região, com imagens. Eu costumo dizer, em vez de termos o National Geographic sempre com imagens da África, nós fizemos um documentário com imagens integralmente filmadas na área, portanto toda uma promoção associada, e agora o retorno está a vir por si só. Portanto, neste momento já vai muitas escolas visitar, já muitos estrangeiros, muitos turistas, que depois acabam por almoçar, ou compram uma lembrança, pronto, todo esse conjunto. Acabam por criar sinergias. Sinergias que depois criam postos de trabalho e criam, obviamente, dinâmica económica local. As pessoas comem qualquer coisa, dormem, porque têm lá um hotel, portanto, neste momento já podem ficar no hotel, o próprio hotel já usa um bocado o projeto para promover, portanto, há aqui toda uma coisa. Obviamente que isto não é de um dia para o outro, é um trabalho que é, mas o potencial existe e, portanto, é este tipo de projetos que nós desenvolvemos, sempre com a perspectiva de haver retorno económico, retorno de imagem, todos os retornos. Nós costumamos dizer que hoje em dia não chega a fazer bem, tem que se mostrar que se faz bem. E, portanto, também temos essa preocupação muito grande de É uma mostrar. boa máxima. Qual é a reação dos agentes locais, nomeadamente das autarquias, quando vocês chegam com estes projetos, com este potencial, a mostrar este potencial? Temos tido uma receptividade muito boa, nomeadamente nessa região. Eu penso que cada vez mais os autarcas já têm uma sensibilidade e começam a perceber que não chega a construir só. As pessoas já exigem outro tipo de coisas e que são oportunidades. E a área porque turística... a natureza já se construiu ela própria. Exatamente. Não, e está ali ao virar da esquina, portanto, é disponível. E com investimentos algo reduzidos comparativamente com fazer uma obra pública, por exemplo, conseguem-se, através desta questão da dinamização dessas regiões, e porque Portugal é um país riquíssimo e vastíssimo a nível património natural e cultural, gastronómico e tudo isso, conseguem-se oportunidades excelentes e, portanto, é aí que nós temos claramente que apostar. Neste ramo da biodiversidade, quais são os próximos projetos? Olha, vamos ter um projeto na região centro, por exemplo, onde vamos construir mais trilhas de descoberta da natureza. É um projeto assim mais imediato que vai começar agora em janeiro. Estamos também a criar, a nível das novas tecnologias, softwares de biodiversidade, para permitir que a biodiversidade chegue mais longe e, portanto, que as pessoas possam ter facilmente ferramentas que possam trabalhar a biodiversidade e conhecer, desde ferramentas mais didáticas a ferramentas mais técnicas. Portanto, estamos a trabalhar em ambos as componentes e uma infinidade de projetos de IDT que não se podem ser revelados até pela questão técnica e científica, claro, e por causa da questão de confidencialidade. A população é envolvida, ou seja, há um sentido também pedagógico para a população local? Sempre. Neste tipo de projetos, nesses concretamente que envolvem o meio local, é sempre envolvida a população. Aliás, nós temos atividades não só com as escolas, mas, por exemplo, com idosos, com lares de idosos locais, onde se aprende imenso, portanto, visitas guiadas com a população, atividades. Normalmente inserimos nesses projetos, naqueles dias, por exemplo, no Dia Mundial da Criança ou no Dia Mundial do Ambiente, atividades específicas de promoção para a parte da biodiversidade, portanto, sempre com o objetivo de dar a conhecer as espécies, os habitats, as dinâmicas, como é que funciona para as pessoas poderem elas próprias proteger. E temos exemplos giríssimos onde, neste momento, já são as próprias pessoas locais, portanto, os agricultores, etc., que defendem já perceberam a oportunidade que têm e defendem aquela região, aquele local específico para as pessoas contra eventuais danos, porque já perceberam que têm ali um potencial que depois vai-lhes, ao longo do tempo, e se for mantido, lhes vai gerar sempre um valor constante, não é? E acrescentado também. Quanto tempo é que demora a definir um projeto destes? Digo isto porque é preciso, ou vocês fazem, por exemplo, o levantamento da fauna e da flora existente, fazem esse levantamento, esse inventário, ou isso já está lá, já foi feito?
Pode haver as duas situações. Normalmente, se a entidade que for não tiver, nós podemos fazer isso. Então, a nossa equipa tem competências para fazer esse levantamento. Todos os níveis, de fauna e flora, para percebermos até, e fazemos sempre isso, percebermos o que é os reais potenciais, o que é que distingue aquela zona da outra qualquer, e usamos sempre isso para atrair as pessoas. Portanto, procuramos sempre espécies em perigo, por exemplo, porque é mais fácil. Por exemplo, nesse projeto BioRio usamos a garça vermelha, que é uma espécie ameaçada em Portugal, como tema até para a mascote. Foi criada uma mascote para o público infantil, e usamos a garça vermelha como mascote para sensibilizar. E neste momento toda a gente da região já tem noção de que tem a colónia mais importante de nidificação de garça lá nessa zona, e portanto já tem esse amor que foi criado, esse carinho pela espécie. Sim, procuramos sempre criar isso e envolver, porque isso é a forma mais fácil de envolver as pessoas. As pessoas depois, porque as pessoas são sensíveis, lá está. Se forem informadas e perceberem que não estamos a impor nada, portanto, nunca impor nada, isso é fundamental. As pessoas têm que perceber realmente o que é que vão retirar dali. E podem retirar valor. E agora, depois de o perceberem, são os nossos maiores aliados. Quais são os próximos objetivos? Estamos na reta final desta primeira parte do fórum. Quais são os próximos objetivos traçados para a EcoInside? É crescer. Não, temos vários projetos. Neste momento estamos a pensar já em projetos internacionais. E quando eu digo crescer, é crescer para fora de Portugal. Temos algumas solicitações em países de língua oficial portuguesa e também no Brasil, que também é um país de língua oficial portuguesa. Portanto, temos aí algumas perspectivas de projetos. Espanha também, porque é o nosso parceiro aqui ao lado, e portanto estamos já a procurar... porque somos irrequietos, se calhar, talvez ainda porque somos muito novos, somos empreendedores, e estamos a procurar já crescer, e também muito a questão do IDT, portanto, envolvimento com as universidades. Porquê? Porque é aí que está o futuro, ou seja, nesta transferência de tecnologia do meio académico para o meio aplicado e empresarial prático, e nós fazemos muito esta componente, e também estamos aí com muitos projetos que vão gerar produtos muito interessantes. Nessa saída de portas, nomeadamente para os PALOP, nessa saída de portas, o que é que vai ter mais saída? Ou seja, a vossa componente de eficiência energética ou a biodiversidade? Provavelmente numa fase, eu acho que ambas, dependendo das realidades dos países, mas a parte da ecoeficiência eu penso que será uma forma mais fácil, porque há menos oferta, aliás, muito menos do que na parte da biodiversidade. Conhecem empresas a fazer o mesmo que vocês fazem? Em Portugal, não. A ecoeficiência, na globalidade do conceito, eficiência energética há imensas, mas nós não fazemos eficiência energética, fazemos bastante mais do que eficiência energética, de uma forma, porque integramos a questão da água, a questão dos resíduos, a questão das emissões, e portanto, concretamente a fazer a ecoeficiência não temos praticamente concorrência. Temos depois a nível mundial, mas a nível de Portugal não. Uma última questão. 2012, nós adivinhamos que vai ser um ano muito escuro, muito tenebroso, mas vocês contam crescer em 2012? Sim, sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida, contamos claramente crescer em 2012. Consideram-se um exemplo, de alguma forma? Não é um exemplo, assim, nós procuramos, aliás, acho que... Eu estou a aproveitar porque claro, nós ouvirmos estas palavras positivas, não é aqui todos os dias que as ouvimos. Não, eu entendo que sim, mas não, eu costumo dizer que não vale a pena chorar, não é? Temos de ter uma atitude positiva, e nós temos resultados que nos permitem ter essa esperança de que vamos crescer e que vamos gerar valor. E, portanto, obviamente que estamos otimistas, até por esta questão de vermos como uma oportunidade a crise, e as pessoas a perceberem que têm realmente que cortar, e, portanto, vemos como uma oportunidade, e, portanto, estamos confiantes de que vamos realmente crescer. Rui Brito, muito obrigada por esta primeira parte, em que começamos com a Cimeira do Clima e acabamos na EcoInside a conhecer a eficiência, a biodiversidade e também a mudança de atitude que pode ser feita junto da população. Obrigada então pela presença aqui no Fórum de hoje. Vou relembrar o site onde pode aceder na internet, se quiser contactar